Fala galera, belezinha? Jorgeta na área e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Hora Play e bora falar do nosso consagrado Elon Musk, ou como o Maduro gosta de chamar, Elon Musk, né? A respeito aí, obviamente, das declarações dele a respeito da cultura do DEIESG que tanto vem lascando a indústria como um todo, não somente aquelas voltadas para o mundo do entretenimento. Mas meu querido da hora, já deixa aquele like, confere sua inscrição, é novo por aqui, se inscreva, a gente tem vídeo aí todo dia e vamos botar pra quebrar, falando então a respeito aí do nosso consagrado, uma das vozes aí, né, dessa contracultura que a gente tem aqui, né, nessa guerra cultural que tá acontecendo no Ocidente. Bom, o que acontece então? Durante, né, toda essa campanha aí, certo, do nosso querido pato Donald Trump, né, que são os famosos rallies, né, os comícios ali, o Elon Musk vem participando de algumas dessas edições e aí ele acabou sendo indagado a respeito, né, da influência da cultura do ESG e DI dentro da indústria de games. E quem acompanha aqui o canal sabe, né, já está ambientado, está aí por dentro dos pormenores dessa questão, aonde principalmente os títulos produzidos aqui no Ocidente vêm sido completamente destruídos pela famosa lacrate. Tamo junto demais, gente. Então, o que tá acontecendo aqui? Bom, durante então desses comícios, o Elon Musk foi questionado lá por um sujeito que disse o seguinte: com os fracassos recentes de jogos como Concorde e Dustborn, que são realmente dois fracassos merecidíssimos, dois lixos identitários assim, cara, que meu Deus do céu, vocês estão ligados, né? Concorde aí, na sua segunda semana após o lançamento, a Sony simplesmente aceitou ali, né, o prejuízo de mais de 400 milhões de dólares, fechou os servidores, deu lá, né, o reembolso para a galera que comprou online e os lojistas, né, os varejistas simplesmente estavam vendendo a $1 esse verdadeiro fracasso. Daqui talvez uns 50 anos, uma cópia aí, certo, de Concorde possa ser tão valiosa quanto, por exemplo, uma cópia do ET do Atari, que também era uma desgraça naquele jogo, mas pelo menos não era enviesado ideologicamente. Vamos ver como é que vai ser o futuro. Mas vamos lá. Bom, estes jogos então vêm priorizando os pronomes e todos esses jargões esquerdolas que a gente tanto fala aqui constantemente, né? Mas ele queria saber o seguinte: você já pensou, no caso Elon Musk, em fazer o próprio estúdio de jogos para causar um impacto nesta indústria que está tão defasada e tão vilipendiada, destruída, né, no quesito de respeito, no quesito aí de qualidade aqui no Ocidente? Bom, depois disso, né, depois de colocar os seus pronomes como irritante, o nosso querido Elon Musk respondeu o seguinte: você sabe que há uma coisa que realmente seria divertida de se fazer, seria realmente abrir um estúdio de jogos, porque eu realmente amo videogames. E eu acho que você aplicar uma espécie de inteligência artificial nos videogames poderia realmente fazer jogos incríveis, né? E a gente vem vendo aí, né, o uso de inteligência artificial, assim, inteligência artificial sempre existiu, tá, gente, no mundo dos games e afins e tal, mas era uma coisa mais associada ali ao modus operandi de inimigos, suas programações e afins. Agora, em quesito de utilizar a inteligência artificial, por exemplo, para fazer com que um jogo você possa, por exemplo, você mesmo conversar com NPCs e eles respondem a você de acordo com as suas próprias palavras, isso realmente é algo que a gente já vem vendo, né, aí sendo testado principalmente pela comunidade criando mods e afins. Mas é aí um objetivo bem interessante para a indústria seria realmente a implementação das diversas ferramentas de inteligência artificial que nós temos aí. Certo, gente? Já pensou um jogo infinito onde você não tem repetição de inimigos, eles são criados calma, vai sair. Processaduralmente, certo? E aí você vai lá, cara, e tem sempre aquele aspecto da novidade sendo entregue para você constantemente. Isso realmente é algo a se pensar. Tem até um vídeo, tá? Dessa pergunta que tá rolando lá no X, mais uma vez, ó. Você pode perceber que foi durante uns rallies do nosso consagrado Donald Pato, Donald Trump, né? E aí o que acontece? Bom, o nosso amigo Elon Musk também explicou como, né, e o porquê do DEI ser um vírus da mente woke e que está matando a arte. Geralmente, para o conteúdo, o problema é o tipo de vírus DEI que dessa mente woke é que ele simplesmente vai assassinar ali a arte, o artista também. Quando você
pode ver algo que é imposto à força na história e que seja de forma discordante, isso vai destruir a arte. E é isso que a gente sempre fala, cara. Por que a gente tem esses filmes flopados aí da Marvel e de outros grandes estúdios, Walt Disney Company, Warner, o escambau todo? Por quê? Eles colocam proselitismo político e sinalização de virtude ali nos seus filmes, e estes filmes se tornam literalmente propaganda política. E imagina só, você pagar R$ 50 para assistir um filme, certo, político, que vai apontar o dedo na sua cara e falar o quanto que você é nojento, desprezível, escambau todo, e ainda você tem que sair achando que o filme é bom. Pelo amor de Deus, né? Então são fracassos merecidíssimos e o Elon Musk foi cirúrgico aqui, mas já já a gente vai fazer um paralelo, obviamente, com uma das maiores mentes do século passado, responsáveis aí também, certo, por um direcionamento extremamente importante da cultura ocidental, principalmente no que tange criação de mundos, world building destes mundos fantásticos que a gente tanto ama no mundo dos games. Certo, gente? Bom, o que acontece então? Agora é difícil aproveitar uma história, principalmente se for feita aqui no Ocidente, né, cara? Porque o Oriente ainda tá botando pra quebrar, certo? Principalmente o que eu já falei, cara, ó, se você tem artistas que respeitam as culturas, artistas que respeitam as pessoas que estavam lá trabalhando antes deles, que tinham poucas ferramentas e mesmo assim entregavam obras-primas, estes artistas vão continuar, certo, com este legado, com essa tradição de entregar excelentes produtos, excelentes boas histórias e yari 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 e por aí vai. Bom, o que acontece então? É difícil então aproveitar essas histórias porque elas nos expulsam dela porque você está se sentindo que está sendo ensinado, né? Mais uma vez, essa imposição ideológica, sabe aquele professor chato que não sabe passar a matéria e aí você tipo fica bocejando, quer que a aula acabe e afins? Isso é aí a cultura woke. Por quê? Porque eles querem passar um monte de ideia errada para vocês de uma forma pseudodidática, entendeu? Então eles ficam explicando lá, ai, mas é porque o patriarcado, isso e aquilo, é literalmente aquela reação do especial do South Park, quem assistiu lá, o da Lacrolândia, onde o Eric Cartman tá lá no meio da sala, cheio de feminista, o escambau todo, chega a professora trans, e aí fala o seguinte, hoje a aula é sobre a influência do patriarcado masculino que está oprimindo as mulheres. Aí o Cartman só faz... É muito bom, cara. Mas vamos continuar aqui, velho. Porque, né, a gente tem que lembrar que o Elon Musk, né, depois ele retweetou justamente essa parte, esse trecho, com os dizeres DEI kills art. DEI mata a arte, né? E se a gente fizer um paralelo, agora sim, com o nosso consagrado J.R.R. Tolkien, o nosso, né, criador, filólogo, escritor, uma das mentes mais importantes do século passado, que nos trouxe nada mais, nada menos do que o universo da Terra-média, Senhor dos Anéis, Silmarillion e tudo mais. Bom, ele tem, né, ali outros livros, outros ensaios a respeito, então a gente vai trazer aqui o Unfair Stories, que é sobre contos de fadas, aonde, né, eu já disse aqui isso em outros vídeos e também nas nossas lives, que acontecem todo domingo a partir das 5 horas e também toda quarta-feira a partir das 7. Vem conversar com a gente, vai ser bastante divertido ter vocês lá. E, bom, neste livro em si, o Tolkien fala a respeito da importância da suspensão de descrença e de que você tem que apresentar um universo coeso, crível, né, e fantástico de uma forma a submergir ali o seu espectador, a pessoa que está apreciando a sua obra de arte. Onde ele disse o seguinte, ó, bom, o criador de histórias é um subcriador, certo, de sucesso quando ele consegue, em seu mundo secundário, fazer com que a pessoa que está lendo aquele livro, assistindo aquele filme e afins, consiga adentrar sua mente dentro daquele cenário, que a pessoa consegue se sentir convidada a explorar, a conhecer, a participar ali da trama de certa forma. Dentro deste, o que ele relata, né, no caso o escritor, é verdadeiro, está de acordo com as leis que foram apresentadas naquele mundo. Por isso que a gente sempre fala, né, porque mangás, por exemplo, shonen, fazem tanto sucesso e afins. Porque quando eles vão explicar, por exemplo, como funciona o mundo, por exemplo, em Naruto, como é que funciona o chakra, o que é jutsu, como é que funciona a hierarquia, como é que é o sistema de poderes, todos estes pormenores são apresentados ao leitor e fará com que ele entenda como aquele mundo funcione, ao ponto de que o autor também tem que respeitar essas regras, porque porventura se ele desrespeita essas regras sem um motivo aparente, sem uma explicação, isso fará com que a obra perca sua qualidade e de certa forma vai trazer aquela ruptura, né,
do leitor, do espectador, em relação à história, ao enredo. Bom, aí ele continua aqui. Você, portanto, acreditando nisso enquanto está, por assim dizer, dentro dessa história, né? Você aceitou as regras daquele mundo e agora está entendendo a história e seus pormenores. Porém, no momento em que surge uma descrença, o feitiço é quebrado, a magia, ou melhor, a arte falha. Você está então de volta ao seu mundo primário, à realidade, olhando para aquele pequeno mundo secundário literalmente, né, você foi jogado para fora daquele enredo, daquele mundo. É o que a gente fala aqui, né, da suspensão de descrença. A partir do momento então que você criou, por exemplo, um sistema de poder e fala que ele funciona deste jeito e de repente você ignora as regras que você estabeleceu, a pessoa que entendeu e que prestou atenção naquele conceito vai ter a sua mente jogada para fora da história. Porque, opa, pera aí, isso aqui não faz sentido. Calma aí, por que esse personagem de repente mudou de aspecto e isso não foi explicado, não teve nenhuma nuance de que isso aqui ia acontecer? São vários pormenores extremamente importantes para você entender o que é world building. Inclusive, sabe o que é lore? Certo? Que lore, que mais uma vez são todos aqueles conceitos, idiomas, culturas, países, civilizações, sociedade e todo o escambau todo. Veja o meu vídeo então aqui, que é eu explicando para você o que é lore, tá fixado aqui no card. Mas voltando então, se você é obrigado, né, se você por bondade ou qualquer outra circunstância é obrigado a colocar e ficar, suspender, jogar fora sua própria descrença, né, ou você sufoca ela, então você vai acabar, né, você vai acabar tendo um desgosto com aquela obra, vai se tornar intolerável você continuar consumindo ela. E isso, cara, é literalmente todos os longas, todos os filmes que a gente tem aí, não todos, né? Tem uma exceção aqui e acolá, mas a suma maioria do que é produzido em Hollywood, até mesmo dentro dos grandes estúdios do mundo dos games, é literalmente o que Tolkien fala aqui, intolerável de se consumir. Por quê? Você tem que ficar a todo momento ignorando que esse personagem aqui é enviesado, que essa personagem aqui é Mary Sue, que esse sistema de poder não faz sentido, que essa magia aqui é completamente idiota, que esse mundo aqui é completamente sem pé nem cabeça. Você tem que ficar ignorando um monte de fatos, mas no final das contas, meu irmão, você está sendo chamado de anta, de burro por essas pseudo-histórias, por esses pseudos produtos da cultura pop. Entendeu? Então, essa é a grande questão. Estes artistinhas que desdenham de todo mundo que estava trabalhando na indústria antes deles, se acham os novos vingadores do universo. Aqueles que estão trazendo agora, assim, as boas obras, coisas realmente valorosas, com inclusão, diversidade e o escambau todo, quando na verdade são péssimos escritores e eles têm noção disso, mas eles escondem nos seus âmagos o quão ruim eles são, né, em quesito profissional, que para tentar se livrar dessa pecha de péssimo profissional, fica lacrando, fica sinalizando virtude, fica apontando para pautas assim, olha aqui, eu enxergo vocês e tal. E no final das contas, quem se lasca, né? Na verdade, nem a gente, porque simplesmente, bom, a gente só para de comprar, a gente só para de consumir. E aí vocês vêm chorando, ai, esses nerdolas não sabem o que é bom, eles ficaram me ignorando. Papai do céu, cala essa boca, cara. Fracassa em silêncio, por favor. Mentira, pode chorar que a gente gosta, é bem engraçado ver vocês chorando. Bom, e aí ele fala que a suspensão de descrença é um substituto para a coisa genuína, um subterfúgio que nós utilizamos quando condescendentes com jogos ou coisas de faz de conta, ou quando tentamos, mais ou menos de forma voluntária, encontrar a virtude que podemos na obra de uma arte que falhou para nós, certo, gente? Porque, mais uma vez, você consome arte para três quesitos que são extremamente importantes. Não me lembro qual foi o diretor de cinema, se eu não me engano. Esse cara tá relacionado com De Volta para o Futuro, alguns desses clássicos dos anos 80 e 90, onde ele fala o seguinte: a arte ela tem 3 pontos importantes, que são os famosos 3 Es. Entreter, ensinar e elevar. Você tem que ter uma obra que vai entreter o seu público, que vai passar uma mensagem, mas que também vai levar esse pessoal a patamares mais elevados, mais divinos, mais transcendentes. Mensagens dos quais essas pessoas vão carregar ali dentro dos seus âmagos e vão tornar elas pessoas melhores. Isso vem acontecendo na indústria cinematográfica, principalmente ocidental? Acho que não, né? Bem, exceto algumas exceções, dos quais nós chamamos aqui carinhosamente de suspiros, né? Bom,
O que que acontece então? Você pode perceber que os dizeres do Tolkien são correlacionados com o nosso querido Elon Musk, e Elon Musk, por sua vez, ele vem sendo bastante ativo, tá? No quesito da luta contra o parasitismo pós-moderno dentro dessa guerra cultural que nós vivemos aqui no Ocidente. E eu posso trazer aqui vários exemplos. Já que a gente citou o Tolkien, por que não falar do Elon Musk na época da primeira temporada de Bordéis do Sofrer, aonde ele trouxe, né, a frase que praticamente todo fã de Tolkien já falou a respeito, não somente na época do Bordéis do Sofrer, mas eu ouvia isso bastante na época do lançamento da trilogia do Hobbit, que é: Tolkien está se revirando em seu túmulo, né? E aí o Elon Musk fala, né, que, cara, Anéis do Poder é um lixo, todos os personagens masculinos são os covardes, exceto a Galadriel, que é corajosa, inteligente e muito legal. E ele também aponta a hipocrisia da galera que fala: se alguém tá afirmando que você, ao criticar Anéis do Poder, você é um racis, um misóginos, um escambau todo, na verdade, esse pessoal está se revelando como racis, misóginos e enrustidos, e é o que a gente sempre fala, cara. Você vê dentro do discurso identitário dos lacrolas de esquerda: racis é errado, racis é errado. Mas aí a filha da Isa nasce branca, e o que eles fazem com a criança que mal chegou ao mundo e já sofre o quê? Na mão dessa galerinha? Racis. Entendeu? Então, cara, é aquele decálogo, né? Decálogo do nosso querido Lenin sendo aplicado em sua plenitude. Chame-os daquilo que você é. Olha só que coisa boa, né, cara? Bom, e o Mushi também botou pra quebrar recentemente a respeito de toda a censura que aconteceu com Dragon Quest 3 HD 2D. Inclusive, tem aqui certos vídeos que eu vou deixar linkados para vocês também, para vocês ficarem por dentro, porque realmente foi o ápice, né? Principalmente envolvendo aí, mais uma vez, o Oriente, que infelizmente tá começando a ser vilipendiado por essas questões sociopolíticas da agendinha identitária através do ESG e também do DEI, né, gente? Então, simplesmente o Elon Musk falou, cara, que isso é insano. Você literalmente vê artistas que são limitados por conta de questões mercadológicas que foram impostas por essas empresas de merda que colocaram como obrigatoriedade o relatório ESG e o DEI dentro das suas empresas, senão você não vai ter mais ali os requintes da abertura de capital e da bolsa de valores e do investimento de acionistas, entendeu? Então é realmente algo lamentável. Elon Musk também, já fora do mundo dos games, chamou a Kathleen Kennedy de mais letal que a Estrela da Morte. Inclusive, Kathleen Kennedy, cadê você? Estamos com saudade. Venha falar com a gente, eu quero saber mais o que está acontecendo com a Lucasfilm, né? Isso, cara, quando a gente tiver o final da novela Lucasfilm, Kathleen Kennedy, Star Wars, eu acho que vai ser realmente um capítulo a se festejar. Mas vamos ver no que vai dar. Eu acho que ainda temos um longo tempo até esse fracasso ser consumado. E também a gente não pode falar do nosso querido Yasuki, que é um cara bem legal, pena que não pode ver uma espada. Pois o nosso querido Elon Musk também falou a respeito, né, do assassino Kleber Sombras, né, adiado. Vocês estão ligados? Crise na Ubisoft, tá tendo greve, os caras adiou o jogo, ninguém no Japão tá ligando pra essa merda. Aqui no Ocidente virou piada essa parada. E ele simplesmente também colocou o famoso DEI mata a arte quando fez lá, né, um repost no Twitter, respondendo lá o Ian Miles Chong a respeito, né, do assassino Kleber. Ele colocou lá o DEI kills art, mas machucou o coraçãozinho, olha, gente, do pessoal da Ubisoft, pois o chefe aí responsável por Assassino Kleber Sombras disse que foi emocionalmente quebrado pelos dizeres de Elon Musk. No caso, a gente tá falando do Mark Alexis Coté, que se lasque, cara, pode chorar, pois no final das contas, velho, eu tô doidinho pra isso aqui lançar, inclusive com essa greve acontecendo, e a gente sabe muito bem, cara, eles não adiaram pra, a gente quer reformular a história para que ela seja mais aprofundada, as histórias secundárias precisam ser marcantes. Não, cara, esse jogo tá completamente quebrado, eu conheço você, Ubisoft. Essa porra aqui deve estar injogável, entendeu? Então eles estão desesperados para que o negócio não vire um Cyberpunk 2077 na época do lançamento, entendeu? Vamos ver então como é que vai ser. Eu acho que vai ser adiado de novo, viu? Nosso querido assassino Kleber Sombras, principalmente por conta dessa greve aí. Certo, gente? Mas eu quero saber de você. Concorda com Elon Musk a respeito do DI ser um vírus woke destruindo o mundo dos games? Bora bater aquele papo sensacional aí nos comentários, certo, gente? Manda
mandar um salve pros membros aqui e dar as boas-vindas para o lendário Pedro Ferreira. Tamo junto demais, meu querido. E também ao topzera Namora. Namora que já é um dos consagrados aí, certo? Iniciantes dentro da Liga Nerdola. Tamo junto demais, meu querido. E também um abraço para os Supremos, Breno, André, Kleber e lendários também, Wagner, Renato e Emi. Tamo junto demais, galerinha. Nos vemos em nosso próximo bate-papo e até a próxima. Tchau, tchau.